Deus é Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, e não importa o que esteja acontecendo nas nossas vidas, nós vamos agradecer e dar glórias a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz na vida da gente. A gente tem que lembrar que a gente não é nada. Tudo que a gente tem, tudo que a gente é, tudo aquilo que Deus permite na vida da gente é por Ele. É porque Ele faz as coisas para nós. Então, irmãos, vamos agradecer muito ao Senhor por Ele poder estar do nosso lado, por a gente poder estar do lado dEle e Ele aceitar a gente como a gente é. Muito bem, nós vamos agora abrir as nossas Bíblias. Abra lá a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32, tá bom? Eu quero que você me ajude aí na leitura, vai lendo aí junto comigo. Gênesis capítulo 32, e nós vamos relembrar uma história muito interessante da vida de Jacó. Da vida de Jacó. Você lembra que Jacó, entre os patriarcas, né, neto de Abraão, filho de Isaac, ele teve um irmão gêmeo chamado Esaú, e quando ele ainda era jovem, tiveram uma disputa entre eles, ele acabou roubando, né, uma bênção do seu pai que não lhe era devida, e ele teve que fugir então para a casa dos seus parentes, a mandado da sua mãe, e ele nesse momento agora está retornando para a terra dele, está retornando junto com uma família que ele montou, com a família enorme que ele já tinha até então, os 11 filhos que ele tinha até José, e ele então retorna para a terra de Canaã e para o convívio do seu pai, do seu irmão, e a gente vê ele nesse meio de caminho, ele voltando com toda a sua comitiva para lá, tendo que atravessar rios, tendo que passar por bastante terra árida, né? A terra hostil. E a gente no capítulo 32 de Gênesis, a gente vê uma história muito interessante que aconteceu com ele. Note o versículo 22 comigo. Gênesis capítulo 32, versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo que esse não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva, a minha vida foi poupada. Então você vê aqui essa história muito interessante de um encontro de Jacó com quem? Com Deus. O próprio Deus, que aqui no caso seria o anjo do Senhor, que a gente crê o Deus encarnado, o próprio Senhor Jesus Cristo, estava aqui lutando com Jacó durante esse período. Então, a gente pode usar dessa história para fazer um paralelo do nosso relacionamento com Deus, né? Com o nosso relacionamento com as coisas de Deus. A gente está num culto de oração e a gente tem buscado o Senhor muitas vezes, buscado o Senhor de todas as formas. E quantas vezes a gente muitas vezes ora
ao Senhor, pedindo que Ele nos atenda determinados pedidos, e a gente até pensa em muitas situações que a gente está importunando Deus, mas o que Ele quer realmente é que a gente peça para Ele com insistência. O que aconteceu aqui é que Jacó teve, se é que eu posso dizer assim, um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, e que no fim das contas ele foi abençoado. Aquilo que ele estava pedindo a Deus, ele recebeu do Senhor. Por isso, eu gostaria de aprender com você aqui algumas atitudes e algumas coisas que aconteceram aqui com Jacó, que podem ajudar também a gente na nossa oração, no nosso relacionamento com Deus. É interessante aqui que nessa situação, dessa conversa que eles tiveram, depois dessa luta que eles tiveram, uma coisa muito importante aconteceu. O nome de Jacó, que Jacó significa enganador, foi mudado. E ele foi mudado para Israel. Hoje, o nome Israel é um nome famoso. O nome Israel é que permaneceu como sendo o nome de Jacó por todas as gerações. A própria nação recebeu esse nome, o nome dele. A descendência de Abraão, a descendência de Isaac, recebeu o nome de Israel por causa dessa situação aqui com Jacó. E isso mostra uma coisa muito importante, porque esse nome Israel significa príncipe com Deus, ou também pode ser traduzido como um príncipe que luta com Deus, ou até uma pessoa que perseverou diante de Deus. Então tem várias conotações para essa palavra que é Ishtra, é uma palavra hebraica. Eu não conheço muito de hebraico, mas a gente consegue estudar, né? Ishtra significa lutador. Alguém que estava ali, inclusive o anjo do Senhor, quando conversa com Jacó, ele muda o nome dele para Israel, e ele faz um jogo de palavras que ele até, vamos dizer assim, brinca com esse nome Israel. No versículo 28 ele diz assim: já não te chamarás Jacó e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, os três significados aqui da palavra, possíveis significados, príncipe, luta e perseverança e prevalecer, estão aqui colocados na frase que o próprio Deus fala aqui para Jacó. O que é importante aqui a gente notar é que esse contato que Jacó teve com Deus foi um contato muito pessoal, foi um contato intenso, foi um contato que dá a ideia dessa intensidade, dessa perseverança que todo relacionamento com Deus deve ter. Como é o seu relacionamento com Deus? O seu relacionamento com Deus é um relacionamento distante? Ou é um relacionamento íntimo mesmo, intenso, de pessoas que estão ali se agarrando, lutando? Assim é que você tem o seu contato com Deus? Você consegue conversar com Deus de uma maneira íntima? Ou você, quando vai orar, você nem sabe o que falar para Deus, porque você não tem essa intimidade com Ele? Sabe, quando a gente está num lugar e é apresentado para uma pessoa, e a pessoa vira para a gente e fala: esse aqui é o fulano de tal. Muito prazer. E aí você não tem conversa com ele? Você fica assim meio desconcentrado porque você não consegue conversar com a pessoa, tem que puxar um assunto ou puxar outro, porque você não tem intimidade com ele. Muita gente é assim com Deus. Muitos filhos de Deus são assim com Deus. Não têm a intimidade que precisam ter com Deus. Não tem essa proximidade. O relacionamento com Deus não é intenso. O relacionamento com Deus é só pontual. É só de vez em quando. É só leve. Aqui não. A gente vê Jacó tendo um relacionamento intenso com Deus, até fisicamente, a ponto de eles perseverarem nessa luta e o próprio Deus ter que tocar na coxa de Jacó para que a luta parasse. Então, a gente vê aqui que ele recebendo essa bênção,
recebendo esse resultado do seu relacionamento com Deus, a gente pode aprender isso para nós também, para que as nossas orações, principalmente quando nós pedimos alguma coisa para o Senhor, também possa ser atendida. Aqui a gente vê alguns aspectos bem interessantes com respeito a esse relacionamento, esse encontro que Jacó teve com Deus, que a gente pode puxar para as nossas orações. A gente não vai ter um relacionamento físico com Deus, pelo menos até agora, nós não vamos conseguir abraçar Ele, talvez lá no céu a gente vai conseguir fazer isso, mas enquanto isso não acontece, a gente pode transmitir isso para as nossas orações. Dá uma olhada em alguns aspectos aqui que são interessantes, no mínimo curiosos, para que a gente possa aplicar nas nossas orações. No versículo 24, tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele fez com que todas as suas mulheres, seus filhos e todas as coisas passassem o rio. Isso está no versículo 23. E o versículo 24 começa, ficando ele só e lutava com ele um homem. Então, o primeiro aspecto que a gente vê aqui é que ele estava como? Só. Ele estava sozinho. Ele lutou com Deus quando ele estava sozinho, mandou todo mundo embora. Assim também deve ser a nossa oração. O próprio Senhor Jesus nos ensinou isso. Lembra em Mateus capítulo 6, quando ele fala, quando você quer conversar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e então você conversa com teu pai que está em secreto? Quantas vezes a gente vê o Senhor Jesus Cristo indo para o alto de um monte ou se separando até dos apóstolos para orar? Ficando sozinho para orar. Essa é uma parte muito importante. Nós precisamos ter o nosso relacionamento pessoal com Deus. Entre eu e Ele, entre você e Ele, sem que ninguém interfira, sem que ninguém precise intermediar isso. Nós precisamos ter esse relacionamento íntimo com o Senhor a sós. Por isso até a gente chama o nosso tempo com o Senhor de TSD, né? Tempo a sós com Deus, porque é assim que você tem que ter. Vai ter oportunidade de você ter tempos de oração e até comunhão com outras pessoas em volta, mas o seu tempo a sós precisa acontecer. No versículo 24 também tem outro aspecto interessante, quando diz que ele lutava com um homem. E esse homem a gente descobre depois que era o próprio Deus, né? Que tipo de oração é essa? Quando a pessoa luta com o próprio Deus. É uma oração intensa. É uma oração que muitas vezes exige esforço. É uma oração que exige luta, realmente. Desde começar a orar, você sabe qual é a dificuldade. Se você não tem dificuldade para arrumar um tempo e parar para orar, dê graças a Deus, porque a maioria de nós tem. A maioria de nós tem essa dificuldade de parar o que está fazendo para poder orar. A luta já começa aí. Depois, com o tempo em que você está orando e buscando o Senhor. E muitas vezes, no derramar mesmo diante do Senhor os seus pedidos, as suas necessidades. Jacó aqui diz que lutava com Deus. Inclusive, se você olhar em Romanos capítulo 15, versículo 30, nós não vamos para lá por causa do tempo, o próprio apóstolo Paulo usa esse verbo lutar para se referir à oração. Ele fala, lutem comigo em oração, irmãos. Então, essa é uma coisa importante. A gente não tem que esquecer que a oração é uma batalha espiritual. E a gente precisa vencer com o Senhor essa batalha. Não contra Deus, mas com Deus ao nosso lado. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Ainda no versículo 24, ele fala assim, ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Que aspecto da oração você pode tirar desse até o romper do dia? Eles lutaram durante a noite toda. Não vou dizer aqui que você tem que ficar orando a noite toda, tá bom? Você precisa dormir também. Mas o que eu quero dizer é o tempo. Ele gastou tempo aqui em oração. A gente vê que o tempo da luta aqui foi grande. Então a gente precisa também gastar tempo em oração. Tá? Eu sei que tem aquela hora de fazer a oração curtinha.
Tem a hora de você fazer aquela oração na hora da refeição, ou mesmo quando está passando por uma necessidade rápida ali no meio do seu trabalho, no meio dos seus afazeres, você faz aquela oração rapidinha. Mas existe também a necessidade de você gastar tempo com o Senhor. Gastar tempo mesmo. Parar o que você está fazendo e buscar o Senhor e ficar um tempo com Ele lá. É tão gostoso a gente poder ficar na presença, conversando na presença de pessoas que a gente ama, que a gente gosta, não é? Quanto tempo você gasta conversando com pessoas que você ama? Se você pega a minha esposa lá em casa, Eunice, muitas vezes quando ela está ligando para a irmã dela ou para a mãe dela, ela fica horas no telefone, né? Por quê? Porque são pessoas que são amadas. Você quase nem vê o tempo passar. Mas quando é pessoas com quem você não tem muita intimidade, você gasta pouco tempo. Então vamos aprimorar. E vamos gastar tempo com o Senhor, porque nós o amamos. E vamos gastar mais tempo com Ele. No versículo 26, também tem outro aspecto da oração. Ele diz, disse este, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. Aqui a ideia é que ele estava insistindo com Deus, com o Senhor, na bênção sobre ele. Aqui, nesse momento, eu tenho certeza que ele já sabia com quem ele estava lutando, tá? Senão ele não ia pedir uma bênção para essa pessoa, né? Ele sabia que era Deus que estava ali com ele. Ou então ele desconfiava com muita força, né? Mas ele pediu, então, insistiu com o Senhor sobre a bênção que ele precisava. Inclusive, ele recebeu essa bênção no versículo 29. A ideia aqui é que você insista com o Senhor. O próprio Senhor Jesus disse que a gente tem que pedir com insistência. Ele ensinou lá em Lucas capítulo 18 que nós devemos orar sempre e nunca esmorecer. Pedir repetidas vezes aquele pedido que você anseia, que Deus ainda não te respondeu. Porque a promessa dele é que quando a gente pede, a gente recebe. Quando a gente busca, a gente encontra. Então, não deixe de pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Talvez existam alguns pedidos que você já está vendo que está levando bastante tempo para Deus responder. Talvez são pedidos que são necessidades que você tenha e que você não vê uma resposta específica de Deus. Eu não posso te dar uma resposta sobre por que Deus está demorando para te responder. Eu não sei os caminhos e os propósitos de Deus para a vida da gente. Mas uma coisa eu sei, que todo propósito de Deus para a nossa vida é bom. É para o nosso bem. Então, se você acredita realmente nisso, continue em oração. Continue perseverando. Continue pedindo a bênção de Deus. Insista com o Senhor na bênção de Deus para você. E Ele vai lhe abençoar, como Ele fez aqui com Jacó. E no versículo 30, a gente vê uma coisa bem interessante. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Peniel significa a face de Deus. Face de Deus. O que Jacó está dizendo aqui é que ele viu Deus face a face. Isso demonstra a intimidade que ele teve com Deus. Nós precisamos também dessa intimidade. Nós precisamos também ter esse relacionamento tão próximo do Senhor, que a gente consiga sentir o carinho dele, que a gente consiga sentir o amor dele por nós. A nossa oração deve ser o nosso Peniel. A nossa oração deve ser aquele momento onde a gente larga tudo e a gente consegue enxergar Deus face a face, mesmo que isso não seja literal. A gente conseguir ver Deus pertinho da gente, sentir Deus pertinho da gente, onde a gente estiver, porque Deus está conosco onde a gente está.
Não importa em que situação, não importa em que lugar, Deus está conosco o tempo todo. Então, irmãos, olhando para esse relacionamento que Jacó teve com Deus aqui, que simboliza ou que está aqui demonstrando o nosso relacionamento com Deus em oração, que você possa melhorar o seu relacionamento com Deus. Eu sei que esse período onde nós estamos sem nos reunir como igreja, muitas vezes faz com que a gente negligencie o nosso tempo com o Senhor, a gente se envolva com as coisas seculares, a gente deixa o nosso tempo um pouco de lado com Deus, começa a se envolver com as coisas do mundo sem dar aquele tempo para o Senhor. Mas use da oração para ter essa arma de retorno da sua vida para com o Senhor, tá bom? E faça o seu Peniel. Faça da oração o seu Peniel, onde você vai poder enxergar a face do Senhor. Que Ele nos abençoe com essa leitura, com essa meditação na sua palavra e que nesse momento a gente possa buscar o Senhor de maneira correta, tá bom? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós agradecemos mais uma vez por podermos estar buscando o Senhor em oração, sabendo que nesse momento nós podemos enxergar o Senhor face a face. O Senhor é Deus, o Senhor, não importa em que situação a gente esteja, está do nosso lado. O Senhor é aquele que está cuidando da gente, que está ali como um pai amoroso, olhando em cada detalhe da situação da nossa vida. Por isso, Senhor, nos ajuda a te enxergar. Nos ajuda, Senhor Deus, a tirar os nossos olhos das coisas materiais, dos problemas, das situações difíceis, dos perigos, das dores, e enxergar o Senhor. Colocar o Senhor em primeiro lugar na vida da gente. Não nos deixa ser negligentes, Senhor Deus, para com esse momento tão importante que é o momento da oração. Eu peço em nome de Jesus. Amém.